da Neotodoxi, novidades limpas. Cerveja gelada que estais no bar, aguardando a sexta-feira chegar. Venha a nós o copo cheio, seja feita a nossa farra, assim na sexta como no sábado e feriados. O álcool nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. E não nos deixeis cair no sumo, e livrai-nos da água. Amém. Naambia yo kama nani? Dorfe. Eh? Dorfe. Dorfe. Yo vanda wapi? Na Masina. Angalange we. Akasuku. Tá chamando. Alô sim. Boa tarde, prima. Boa tarde. É a minha Revali. Reval? Quero só saber se é a minha Revali. Não tô a entender. E Reval da onde? Não é a Mariana? Sim, sou a Mariana. É mesmo você, a Kasuyangue. Nós namoramos mesmo um homem, só que esse dia não tá me ligar. Não, não pode. Mima, o teu homem não é o Brandão? É sim o Brandão. Com 2 e 10? É mesmo ele. É nosso homem, só que tá me ignorar. Quero só saber como é que ele tá, mana. Não, engano. Não pode. Homem ambuei. Qualidade do cabrenquenque. Eu Do cabrenque. Ei, mano, não tá aguentando me amassar. Não tá aguentando me amassar. Tá. Não tá aguentando me amassar. Não tá aguentando me amassar. Tá. Polícia não me leva, que me leva assim. Mas eu nasci que tapa. Não é beat que queixa. Não é beat que queixa. Não é beat que queixa. Toma. DJ Massimo. Xexê, esse beat é capura da cida. DJ Massimo toca. DJ Massimo toca. DJ Massimo toca. Repô na cabeça. Na hora mulolera champagne. Get off the trolley. Get off the trolley, This is money, right? You can't walk. You can't walk. You can't walk. You can't walk. You can't You walk. can't walk. You can't You walk. can't walk. You can't You walk. can't walk. So now Why are you treating your workers like Why are slaves? you treating your workers like slaves? Huh? You can't walk. If you You are are tired, to you beg better us go to home to go. Boy, you are dancing. Yeah? You are dancing out. You don't do this. Na wasufuna okamba. Wakula nani kanezona sufuna okamba. You are going inside the gate or the next there for you to walk. Can you put yourself? Neno kwenda umuntu badala No, sufuna. let him be here. Let him be here where you are stepping and you right. This is nonsense. We can't continue doing this. We've seen slavery from way that this is the civilized Gambia and we fight for our rights. That's what you are telling me it's not right to do. We don't do that. But ni saka muntu kalaenda nokwenda. O que ficará no terreno, depois temos bolo gordo. Tudo se abra, gasta com todo. Vai, o Pinti. O Pinti. Ele está, né?
Acreditamos na nossa medicina tradicional, ou vai por bem, ou vamos ganhar por feitiço. Quando o 1º de agosto ganha, eu coloco aquela frase do Bebucho: olha, estamos a vir. Olha, estamos a vir, estamos a vir, estamos a vir. Olha, estamos a vir, estamos a vir, estamos a vir. Olha, estamos a vir, estamos a vir, estamos a vir. Olha, estamos a vir, estamos a vir, estamos a vir. Eu queria lhe chamar a atenção que a falta de educação do teu filho é tua responsabilidade, não é responsabilidade do professor. Porque nós, como professor, a nossa missão primária não é educar o seu filho, mas sim instruí-lo. Agora, quando tu pensas que o teu filho é mal educado porque é culpa do professor, é um equívoco. Por quê? Porque quando o teu filho comete na rua, ninguém pergunta é aluno de quem. As pessoas perguntam é filho de quem. Por quê? Porque de forma inconsciente todo mundo sabe que a educação parte de casa e não da escola. Compreende? É daí que existe uma diferença entre educar e instruir. Educar, que é responsabilidade dos pais, é desenvolver capacidades intelectuais, morais e físicas na criança. Instruir, que é nossa responsabilidade, nós como professor, é lecionar ou transmitir conhecimento. Portanto, arranja tempo, educa o seu filho. Para de pensar que é nossa responsabilidade. Não, é sua responsabilidade, você como pai. E sempre que chamarem o teu filho de mal educado, estão a dizer que você não tem tempo para educá-lo. Compreende? Portanto, quando chamam o teu filho de mal educado, estão a faltar respeito você como pai. Quer dizer que você não tem tempo para educar o seu filho. Procure tempo, eduque os seus filhos. Não espere por nós. Nossa missão é instruí-lo. Agora, se tivermos tempo extra, podemos sim educá-lo, acrescentando aquilo que os pais não fazem enquanto educam seus filhos. Pagou a sopa na moça, agora tá contra mim com filha da puta. Agora que fiz o que, caralho? Que caralho? Aqui fiz o que com a tua mãe? Aqui fiz o que? Toma essa merda, porra. Aqui fiz o que? Ó, podia beber cadeira, só você pagar sopa. Paga sopa. Aqui tá aqui, se você pagar sopa. Olha também comigo o telefone. Ah, com a tua mãe. Olha, você avisar. Eu tô falando contigo, não falei com essas pessoas aqui. Eu falei contigo. Tá batendo. Eu não falei. Fica direito, porra! Much optimism and inspiration for tonight. Jostling for possession in the box.
Oh, it's a low one and whipped just wide by McTominay, who saw it all the way. It was a fine strike, but off target. Alonso. In goes McTominay, he's won it back, and Daniel James has got Lingard and Rashford up with him. James goes down, penalty. Now, who's going to take it? Who's going to take it? Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Quinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers de circulation routière et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue de poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kasongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kingasani-Asuka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. Général Kasongo makambo osala na biso oyo eza mpona intérêt na biso bataka baroulage na nzela mpona kosala makambo oyo esengi basala bango bakoma kosala makambo oyo batindaka bango te ataka makambo oyo botisuka makambo soyo eza boye papa aumela na ye parceke balongolaka mutu oyo asali mabe te aumela na ye On est très content de oui, on vous répondit. Au finish, Silvano Kasongo a arrêté 35 policiers. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Quinois veulent voir le général Kasongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira:
l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Guys, manato wat guys ato nini pahidan trapo na sige. Ang ganda no.